Aleluia! Boa noite, queridos. Graça e paz. Vamos dar início ao nosso período rápido de meditação na palavra. Nós estávamos tendo culto presencial, mas veio aí uma ordem de São Paulo para Guarulhos fechar novamente e cá estamos, né? Então vamos deixar de meditar um pouquinho na palavra. É claro que por ser apenas online vai ser mais dinâmico, vai ser rápido, mas eu peço para ti uma atenção porque tem algum recadinho, algo que vai ser proveitoso para a nossa edificação, a edificação da nossa fé em Cristo. Amém? Vamos estar orando antes de darmos início à meditação da palavra? Papai do céu, em nome de Jesus, eu peço para Ti que o Senhor conduza este tempo que nós vamos ter aqui de meditação na Sua palavra, em nome de Jesus. Que Teu Santo Espírito encontre corações e mentes abertas para a Tua palavra, que nós possamos compreender, Pai. Nos ajude, papai, nos ajude a compreender, para que possamos assim decidir a viver na prática da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Deixa eu abençoar, decidir orar, continuar a oração. Que Deus abençoe este momento de meditação na palavra, na tua casa, onde você estiver ouvindo. Que haja paz no seu coração, independente do que estiver acontecendo. Que o Senhor traga paz no seu coração. O Senhor tem cuidado de ti, então pode ter paz no Senhor. Pode ter paz no Senhor. Aleluia. O Espírito Santo vai falar conosco. E antes de lermos um versículo, eu quero trazer um exemplo para deixar mais claro o que eu quero trazer frente ao versículo que vamos meditar. Eu preciso que você vivencie este exemplo, ok? Se você não vivenciar, talvez não venha compreender a mensagem de hoje. Então, traga como se fosse para você esse exemplo, ok? Não se preocupe que às vezes passa carro aqui, moto, pessoal, vamos passar moto aqui, blá, 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 para mostrar o motor, enfim. A palavra não vai deixar de ser passada, ok? Vamos lá. Segue o exemplo e como se fosse você, ok? Você foi sacar o seu salário do mês todo. Você precisou sacar para alguma finalidade, tinha algum fim, não era transferência, foi saque mesmo. Você sacou o salário do mês todo, tá? Até o vale que veio no meio do mês não havia sacado, sacou tudo em um único dia. Pôs no bolso esse dinheiro. Olha, moto, chamei a existência. Tá vendo? Eita, já vamos falar, chamar a existência, André. Você colocou todo esse dinheiro no seu bolso. E decidiu, antes de ir para casa, passar na padaria para pegar pão. Então foi lá, comprou um pãozinho, um sonho, Carolina, só coisa saudável, né? E foi para casa. Só que ao chegar em casa teve uma surpresa desagradável. O bolso no qual você colocou o dinheiro, todo o dinheiro do salário, no mês todinho, estava furado. E você perdeu dinheiro. Daí pronto. Você fala, André, esse dinheiro estava predestinado, como assim eu perdi? Ah, desculpa. Eu esqueci de contar um detalhe. O furo do bolso não era tão grande, tá? Então, na verdade, só caíram as moedas, né? Do troco da padaria. Então foram 30 centavos que você perdeu. Como você se sente agora? Melhor, né? Talvez você falasse, nossa, perdeu todo o dinheiro, não percebeu. Que desespero! Esse dinheiro já estava predestinado. Mas você percebe que eu perdi os 30 centavos do troco que veio junto, os 30 centavos que veio junto do troco do pão lá e caiu. Quando eu vejo que eu só perdi os 30 centavos, a gente acaba sentindo um alívio, né? Ufa, 30 centavos, deixa pra lá. Glória a Deus que eu não perdi meu salário. Deixa eu costurar esse bolso aqui antes que aconteça uma tragédia, né? Mas se tivesse perdido o valor todo, seria uma preocupação grande, né? O que estou querendo dizer com isso? Fazer uma comparação pequena com isso, porque se formos comparar de fato, não dá nem para comparar. Mas eu quero fazer você meditar com essa historinha. É falar acerca da nossa vida terrena e a nossa vida em Deus na eternidade. Se nós formos pegar a nossa vida terrena, independente se vou viver
não posso viver menos do que 39, né? Se vou viver 39 anos ou se eu vou viver 100 anos, independente se uma pessoa partiu com 2 anos, com 1 ano ou com mais de 100 anos, perto da eternidade não é nada. Não. É menos, inclusive, do que os 30 centavos. Por mais que você fale, André, meu salário é de 10 mil por mês, olha que bênção. 30 centavos não é nada. Posso te falar que essa comparação da nossa vida aqui, de que sejam de 100 anos, com a eternidade, não dá nem para fazer assim da eternidade, né? Não é assim, é infinito. Né? Da eternidade também não se compara. Não dá nem para comparar. E em 1 Coríntios capítulo 15, no verso 19, Paulo, inspirado pelo Espírito, diz assim: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Ele lamenta por aqueles que têm esperança em Cristo apenas para as coisas deste mundo. Está dizendo que é errado ter esperança em Cristo para a provisão e para as coisas nessa vida? Não, de jeito nenhum. Não é sobre isso que eu quero falar. Até mesmo porque é do ser humano buscar as coisas para essa vida. É normal, nós buscamos, né? Somos sonhadores, conquistadores, nós vamos para frente. Só que nós não podemos limitar a nossa esperança em Cristo para as coisas dessa terra. Paulo, ele fala com, né, dá a entender que tem uma angústia, né? Com tristeza, diz, somos as pessoas, se é desse jeito que esperamos as coisas em Cristo, só para as coisas dessa vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Que loucura! Então, repito, não podemos limitar a nossa esperança em Cristo apenas para as coisas deste mundo. Eu sei que Deus tem nos suprido, Ele tem nos assistido. E tem algo que eu quero te falar que é para você refletir e descansar no Senhor. É que as nossas necessidades supridas em Deus são infinitamente melhores do que os nossos sonhos, desejos e objetivos. Eu vou repetir. As nossas necessidades supridas em Deus são infinitamente melhores do que o que nós desejamos. Quando nós trazemos o que eu necessito, do que eu preciso, com o que eu desejo, com uma visão terrena, simplesmente, com a nossa visão limitada, é claro que o que eu desejo sempre vai ser melhor do que aquilo que eu preciso, né? Então eu preciso me alimentar. Mas se você perguntar do que eu desejo me alimentar, rapaz, muda um pouquinho o cardápio de tudo que eu como todos os dias, né? De vez em quando vem o desejo, né? Mas quem come aquilo que deseja todos os dias? Não, mas nós precisamos de algo para a nossa sobrevivência. Porém, quando Deus ele nos dá aquilo que nós precisamos, Ele é muito melhor e maior do que o que nós desejamos, porque a nossa concepção muda, mas Deus não. Nós não conhecemos a eternidade, Deus já está lá. Nossa concepção muda, por exemplo, como filhos, quando nos tornamos pais. A maioria das pessoas, a maioria das pessoas mudam sua concepção de filhos quando se tornam pais. E falam, hoje eu entendo porque meu pai fazia isso, hoje eu entendo porque minha mãe fazia isso. Não tem disso? Mas depois que se tornou pai, então não dá para confiar num Deus eterno e descansar nele. Quando chegarmos na eternidade, no dia do Senhor, e olhar os 30 centavos, ou menos na verdade, né, que ficou para trás, e falar, nossa, não foi nada. Ufa! Então o Senhor que nos assiste, nos conhece, Ele sabe o que é melhor para nós. Então não devemos ter a nossa esperança em Cristo, não deve estar limitada para as coisas desta vida, ok?
A primazia está no que Jesus pregava. Jesus pregava o quê? O que Jesus falava? Eu não vou ministrar sobre isso. Mas talvez você fale para mim, André, no exemplo que você trouxe, eu perdi os 30 centavos, beleza, mas fiquei com a bufunfa na mão. E usufruí da bufunfa, já está ali. E nunca ninguém voltou da eternidade para falar para a gente, olha, eu estive na eternidade, assim, assim, assado. Bom, Jesus ensinando naquela passagem do rico de Lázaro, ele fala que mesmo se voltasse alguém, se não acreditarmos na palavra de Deus, não acreditaríamos no testemunho de alguém que voltou da morte e nos relata do céu, né? Nós temos que acreditar na palavra do Senhor. Inclusive, Jesus mesmo relata isso em João capítulo 6, sobre o Pai nos levar até Ele. Então, no Evangelho de João, capítulo 6, no verso 44, diz assim, ninguém pode vir a mim, Jesus falando, né? Ninguém vem a mim se o Pai, falando acerca de Deus, que me enviou, Jesus diz, não o trouxer. Ou seja, ninguém vai chegar até mim, Jesus está falando, se Deus não me trouxer essa pessoa. Olha o que Jesus está falando. Então ele diz isso, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Não que alguém, no verso 46, não que alguém tenha visto o Pai, a não ser aquele que vem de Deus. Esse já viu o Pai, está falando acerca dele, Jesus viu o Pai. Eu vi o Pai. As pessoas não viram o Pai, ou seja, o Pai nos apresentou Jesus mesmo sem ver o Pai. Né? Que coisa linda. E olha que maravilhoso que Jesus diz no verso 47. Em verdade lhes digo, quem crê em mim tem vida eterna. Oh, glória a Deus, você crê em Jesus? Amém, que você crê no Senhor Jesus. Esse texto me faz lembrar também um texto que eu acho maravilhoso, uma passagem maravilhosa que está em Efésios, capítulo 2, a partir do verso 8, que pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, mas é um dom de Deus, é um presente de Deus. Então diz que porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é um dom, é um presente de Deus. O que não vem de nós? Nem a graça, nem a fé. É um presente de Deus. Porém, a fé ela tem uma ação correspondente, inclusive nesse próprio texto e no contexto vai dizer isso. No versículo 9, por exemplo, ele fala, olha, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Ó Deus, eu vou entrar no céu pelo que eu fiz, eu sou muito bonzinho. Não, as obras não vão nos salvar. Porém, olha o estilo de vida de fé que o Senhor nos preparou, né? Em correspondência a essa fé que Ele colocou em nossos corações. No verso 10 de Efésios 2, que nós estamos lendo, diz assim, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras. Ou seja, fomos criados, a graça nos salvou por meio da fé, e somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para uma finalidade, né? Para boas obras, as quais Deus de antemão, preste atenção, Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Ou seja, a fé tem uma ação correspondente. Nós vivemos pela fé. E se Deus falou contigo um dia, e você sentiu no seu coração Deus te chamando para ouvir a mensagem de Cristo, dar ouvidos à voz da palavra dele, tenha isso por seriedade, que isso tenha seriedade nessa voz que o Senhor te chamou e que ela seja o suficiente para você buscar Ele pela eternidade toda, por uma vida toda. Porque eu vejo que pessoas dão mais crédito ao fogo do que a Deus. Ninguém coloca a mão uma vez por mês para saber se a mão no fogo, para saber se o fogo continua queimando. Deixa eu ver se esse mês o fogo continua queimando e coloca a mão no fogo. Ninguém é bobo para fazer isso, né? Mas tentar a Deus, muita gente tenta. Deus falou com uma pessoa uma vez, de forma clara, evidente,
trouxe resposta imediata, enfim, N formas, né? Não posso aqui falar, são N formas, mas Deus falou com você de alguma forma. Eu acredito que você que está assistindo aqui, Deus falou com você de alguma forma, no coração, enfim. E algumas pessoas ficam pedindo para Deus falar novamente. Deus, prova que o Senhor existe, prova isso, faz aquilo, faz aquele, faz isso, faz aquilo. Gente, leia a palavra do Senhor. Através da palavra do Senhor, Ele fala conosco constantemente. O Espírito Santo dele nos faz lembrar a palavra dele, né? Nós tivemos um estudo recentemente aí sobre o crescimento espiritual e nós vimos a importância de termos a palavra dentro de nós, porque o Senhor fala conosco através da palavra. Então não fique tentando a Deus. Ah, Senhor, vou pisar aqui, sair do barco e andar sobre as águas. Maior prova que o Senhor... Poxa vida, né? Tem gente pecando em oração, né? Tem um texto também que eu quero ler, que eu acho que é propício para que nós venhamos dar, inclusive, ênfase à vida eterna. Em Eclesiastes capítulo 7, no verso 2, Salomão escreve algo muito interessante, né? Ele diz, melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, porque naquela está o fim de todos os homens, e os vivos o aplicam em seu coração. Ou seja, onde há luto, há tristeza, nós nos entristecemos, mas nós começamos a meditar acerca onde nós vamos, né? Essa certeza. E o Senhor conforta os nossos corações. Acabamos de ler que, em crer nele, ele nos dá a vida eterna. E eu sei que neste tempo que nós estamos vivendo, já eu tenho conhecidos que perderam entes queridos ou que perderam colegas, talvez alguém que esteja assistindo aqui que perdeu algum ente querido. E a palavra de Deus, o apóstolo Paulo, guiado pelo Espírito Santo, diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, no verso 13 e 14, diz assim, não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Olha que bonita a palavra que ele usa, né? Dos que já dormem. Coisa bonita. Porque ele sabe o que vai acontecer, né? Então não seja ignorante acerca daqueles que dormem, para que não vos entristeçais como os outros que não têm esperança. Preste atenção. A Bíblia não está falando que o cristão não se entristece, de jeito nenhum. Mas está falando que nós não nos entristecemos como aqueles que não possuem esperança. Eles se entristecem de outra forma, né? Não tem uma esperança viva a ponto de fazer com que a sua fé produza algo. Daí você vem em velório de pessoas com, né, escândalo, gritaria e desespero. Poxa, tristeza vem, claro, já passei por isso. Choro, muito choro, tristeza, angústia no coração, mas eu não vou me entristecer como aqueles que não possuem esperança. Se eu me entristeço da mesma forma e faço aquele escarcéu todo, talvez não tenha fé na vida após essa nossa vida aqui. Porque a fé tem uma ação correspondente, inclusive nesses momentos. Olha o que o verso 14 diz. Porque se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, assim também aos que dormem, Deus, mediante Jesus, os tornará a trazer juntamente com Ele. Por que eu estou lendo esse texto? Porque estamos passando por tempos difíceis e devemos ter confiança que a nossa vida está segura em Deus. Que Ele conhece os nossos dias. E a nossa vida aqui, independente do tempo que nós vamos viver, não é nada comparado à eternidade. Nós precisamos descansar nele, descansar no Senhor. Olha que lindo que Jesus diz, palavras de Jesus no Evangelho de João, capítulo 8, no verso 51, Jesus diz assim, em verdade lhes digo, Jesus está falando, preste atenção, palavras de Jesus, em verdade lhes digo.
que se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Que lindo! Nós não veremos a morte eternamente. Nós guardamos a palavra do Senhor e não veremos a morte eternamente. Isso deveria trazer um alívio aos nossos corações. As palavras de Jesus devem trazer paz aos nossos corações. Os 30 centavos que caíram do bolso não se comparam ao valor do salário do mês inteiro. A nossa vida inteira aqui na Terra não se compara com a glória que há de ser manifesta. A questão é que nós não temos uma visão eterna, nossa visão é muito limitada, né? Mas em Provérbios, capítulo 16, eu quero encerrar com este versículo. Provérbios, capítulo 16, no verso 1, diz que o coração do ser humano pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Nós estamos, às vezes, confiando muito nas nossas planilhas, né? Na nossa segurança. Nós confiamos demais em muitas coisas e queremos ajudar a Deus, né? Essa tendência do ser humano, dar uma forcinha para Deus. Devemos de fato confiar no Senhor. Devemos enxergar esta vida aqui, o valor dela sim, e tem muitas coisas a serem feitas nessa vida, mas que a nossa vida, de fato, plena e eterna está guardada, e eterna está guardada no Senhor. Por isso devemos ter paz. Por isso devemos ter paz. Por isso não ficamos aflitos. Porque nossas vidas estão guardadas em Deus. André, eu queria ouvir algo sobre esse tempo presente. O Senhor tem provido, tem nos guardado. E como eu falei, às vezes o que nós precisamos é muito melhor do que o que nós desejamos. Porque um pai conhece um filho, né? Eu já usei esse exemplo e gosto dele. Se você tem um filho que tem um problema com a internet, com o computador, ele não consegue equilibrar o tempo de uso do computador e na internet. E isso tem prejudicado a vida dele em outros aspectos, no sentido de estudo ou trabalho, enfim. E ele lhe pede mais velocidade na internet, uma placa de vídeo melhor para alguns jogos avançados, enfim. Você vai dar para ele? Se ele tem problema com o computador, você não vai dar para ele isso não. Você não vai incentivar, não vai melhorar aquilo que está prejudicando a vida dele. Porque, embora não seja pecado aumentar a velocidade da internet e nem deixar mais potente o computador, no caso do filho que tem problema na área, você vai incentivar o menino? Não, né? Lá na frente ele pode até ficar chateado, mas lá na frente ele vai entender. Às vezes as coisas não acontecem do nosso jeito, mas lá na frente nós vamos entender. Quando chegar o dia do Senhor, nós veremos como de fato nós somos, como verdadeiramente nós somos. Não veremos mais em parte, porque tudo que é em parte será aniquilado, mas veremos verdadeiramente como nós somos. Então nós vamos olhar e falar: Senhor, obrigado, Pai, porque o Senhor cuidou de todas as coisas. E o Senhor tem cuidado de todas as coisas. Confia nele, porque ele conhece a eternidade, ele está lá. Confia no Senhor. Eu quero orar e abençoar a sua vida. Em nome de Jesus. Que a consciência da eternidade, deste tempo presente que nós vivemos, e a consciência da eternidade que está em Cristo, venha a ficar mais forte na tua vida, no teu coração, na tua mente. Para que encontre a paz no Senhor, que por mais que turbulências aconteçam neste tempo, nossa vida está segura em Cristo. E ela é melhor do que nós podemos imaginar. Que a paz do Senhor permaneça sobre a sua vida, sobre a sua família,
a paz do Senhor reinando em seu lar, o fruto do Espírito sendo evidente na sua vida, em nome de Jesus, até o retorno do Senhor. Em nome de Jesus, seja abençoado na prática da palavra. Até breve.